certidão de nascimento do Brasil. É como o senso comum se habituou a classificar a carta de Pero Vaz de Caminha, um dos escrivães da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. A fama e a importância historiográfica atribuídos a esse documento ajudaram a ocultar o fato de que uma série de outros escritos, igualmente importantes e informativos, foi produzida nos anos próximos a 1500. Alguns desses textos revelam pontos que têm ajudado a compor um quadro mais próximo do que realmente foi o encontro entre culturas tão diferentes. Um documento anterior à própria partida das naus cabralinas foi um relatório redigido por Vasco da Gama, que deixa clara uma anterior experiência do pioneiro navegante pelas águas que seriam exploradas pelas frotas de Cabral. Um detalhe importante vem à tona nesse escrito. Em meio a instruções básicas, como a presença de ilhas no caminho e possíveis locais de parada para abastecimento, uma recomendação para que o comandante dê uma guinada sobre a banda do sudoeste, uma instrução que alguns estudiosos classificariam como decisiva para que Cabral acabasse chegando à costa brasileira. Sem dúvida, um ponto que muito colaborou para fortalecer a tese, cada vez mais sólida, de que não houve nada de casual na chegada das naus ao território do Brasil. As terras brasileiras tiveram, no seu primeiro momento de contato com os inesperados visitantes, o seu primeiro tratado científico. Um texto escrito por um certo Mestre João, médico e cirurgião do rei Dom Manuel, que a ele se dirige tentando relatar aspectos astronômicos que ele encontrou nos céus do Brasil. Composto durante o tempo em que a frota esteve parada no litoral da Bahia, no documento já aparece o Cruzeiro do Sul, formação constelar que ficaria eternamente gravada no imaginário do país. O documento deixado por Mestre João também oferece uma dimensão do grande conhecimento que os portugueses detinham sobre as técnicas, instrumentos e saberes em torno da arte de navegar. Ainda que a Carta de Caminha tenha ficado famosa pela narrativa que aborda os primitivos habitantes das terras, a constituição da natureza local e os primeiros contatos entre culturas, um elemento de grande importância relatado no documento diz respeito ao papel dos degredados naqueles contatos iniciais. Alguns trechos da carta deixam claro que foram utilizados como espécies de cobaia nos primeiros encontros corpo a corpo com os nativos. A experiência de viabilizar a presença dos portugueses nas novas terras e atuar para que a fé cristã fosse ali instalada tem para eles um efeito reabilitador. É a oportunidade de indivíduos tidos como malfeitores e em débito com a lei de Deus se emendarem perante o rei e a igreja, renascendo em dignidade na medida em que, de um jeito ou de outro, arriscam suas vidas em prol de uma causa tida como nobre. Outros interessantes escritos sobre o Brasil ocorreram nos anos seguintes à chegada às novas terras. Eles procuram explicar o que de fato foi encontrado aqui e, principalmente, o que se poderia esperar em termos de exploração lucrativa no novo empreendimento. É o caso de uma carta composta em 1501 pelo cartógrafo Américo Vespúcio, que antes de escrever sobre os índios brasileiros, se dirige a um conterrâneo italiano interessado em explorar a riqueza da terra. Ali há informações sobre a esplendorosa natureza do país, e surge também um primeiro nome com que passou a ser conhecido na Europa, Terra dos Papagaios. Em outra do mesmo ano, o rei Dom Manuel escreve para a coroa espanhola, estendendo-se a outras monarquias do continente, dando conta dos sucessos da expedição de Cabral. Ali se destaca a habilidade do monarca português, que dá apenas pequenas informações sobre as terras, concentrando a maior parte do conteúdo nos relatos da viagem e no exotismo do que foi encontrado. Como a carta foi enviada 5 meses depois da chegada das naus ao litoral brasileiro, pode-se deduzir que Dom Manuel escreveu uma carta de satisfação a outros governantes, na qual omitia vários pontos de que já conhecia, como as possibilidades de exploração dos recursos naturais e até o fato de que as terras formavam um grande continente. Outros escritos sobre o descobrimento são as chamadas crônicas. Elas foram escritas por vários autores até por volta de 1570. Quase todas falam da atuação da navegação portuguesa, elogiando os feitos atribuídos aos reis católicos de Portugal. A preocupação em contar a história do achamento das terras brasileiras era algo secundário, mostrando que não havia, ao longo dos primeiros 50 anos, a real dimensão do que as terras poderiam oferecer em termos de exploração comercial. Todas essas crônicas foram escritas a partir de relatos ou textos de terceiros,
que certamente permitiu acrescentar muito de imaginação ou fantasia. Um dos motivos que fazem a Carta de Caminha ser reconhecida como o registro mais confiável do encontro das terras é a identidade que há entre certas situações vislumbradas pelo escrivão oficial já naqueles primeiros momentos e aquilo que de fato se concretizaria ao longo da empresa colonizadora. Ali já se acha uma noção de que os nativos da terra teriam que ser enquadrados na teia da superioridade cultural do europeu, com o apoio do missionarismo religioso. Uma possível prova de que a expedição ultramarina já trazia uma noção bastante desenvolvida do que teria pela frente e das possibilidades lucrativas presentes nas novas terras. Apesar de tantos outros escritos, a Carta de Caminha acabaria se fixando no imaginário popular, consagrando ideias como a da simpatia e inocência naturais dos índios brasileiros e a de que nessa terra, em se plantando, tudo dá. Quem poderia imaginar que uma carta dirigida ao rei, pedindo uma colocação para um parente na Europa, seria capaz de ficar tão gravada no DNA de uma nação? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Não vamos deixar morrer esse debate. Quando Pero Vaz de Caminha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz.